Irmãos, a nossa igreja é uma igreja maravilhosa, tá? E são tão maravilhosos que o pessoal cria. Tem alguém que me falou assim: gente, dá dinheiro para a pessoa, mas não dá intimidade. Já ouviu essa frase? Já viu essa frase? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Aí a pessoa tem tanta intimidade, assim: pastor, inclusive o senhor não vai pregar domingo não. Assim, que é isso? Como é que é isso? O senhor não vai pregar? Como assim? Deus não fala, o patrão não falou comigo isso. E a Andréa, ela preparou um recado de Deus para o nosso coração, e peço a você que abra o seu coração para receber essa palavra também, em nome de Jesus. E pegando o gancho, nós vamos falar sobre intimidade. Mas eu sempre ouvi isso: dê dinheiro, mas não dê intimidade. E para quem não sabe, o pastor Leonardo e a Raquel, eles fazem parte do meu círculo íntimo, né, de amizade. Eles frequentam a minha casa 1 ou 2 vezes por semana, às vezes até mais. Para quem não sabe, o meu esposo é o outro pai do Xande. Quando vocês ouvirem Papai Delícia, não é o pastor Leonardo, é o Chicão, que é o outro pai do Xande. É o pai doidão que leva o Xande para passear na lagoa, para pescar, para caçar gambá. É o pai doidão do Xande, é o Francisco. Então, para mim, é uma honra. E, pastor Leonardo, essas luzes aqui atrapalham um pouquinho, eu não consigo enxergar. Para mim, quando eu estava na sexta-feira fazendo o meu momento com Deus e orando pela sua vida, Deus colocou essa palavra em meu coração. Porque eu acredito que não é só eu, mas todos nós que aqui estamos, nós temos sido muito abençoados pela vida do pastor Leonardo. É verdade? Nós temos sido abençoados, muitíssimos abençoados. E eu vejo que esse momento que a nossa igreja está vivendo como igreja, ela é fruto da intimidade que o pastor Leonardo tem desenvolvido com o Espírito Santo de Deus. Porque é impossível você viver uma intimidade com o Espírito Santo de Deus e isso não refletir no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, no seu ministério. E hoje a palavra que Deus colocou é íntimos. Eu decido ser íntimo. Eu decido ser íntimo. E hoje, nessa comemoração do Dia do Pastor, né, é uma forma que eu tenho para dizer para o pastor Leonardo, para o pastor Vitor, o quanto eu sou grata a Deus pela vida deles. O Hélio já falou, faço minhas as palavras do Hélio. E eu vejo que esse momento que o pastor Leonardo desenvolve de intimidade com Deus, no secreto, nas madrugadas, onde ele desce a escada e vai lá para o escritório dele para orar, para falar com Deus, é um momento que está sendo refletido aqui nas nossas celebrações. Esse grande mover de Deus, isso tudo é resultado, pastor Leonardo, eu tenho certeza, que é da sua intimidade com Deus. Que é do momento que o Senhor, pastor Leonardo, dedica com o pastor dele. Que já pensou? Nós temos o pastor, queremos o conselho, queremos que alguém apague o fogo, liga, marca, agenda, Alessandra, agenda com o pastor. Mas e o pastor Leonardo? Ele tem o pastor da vida dele, que é Deus. Deus, Jesus tem sido o pastor do pastor Leonardo. E eu quero dizer, eu tenho plena convicção que o fato de eu estar aqui pregando nessa noite, eu sou resultado do secreto do pastor Leonardo. Eu tenho certeza que o pastor Leonardo orou muito por mim, durante 5 anos mais precisamente. Quem é mais antigo sabe. Eu tenho certeza, pastor Leonardo, que lá no seu íntimo, no seu momento com Deus, o Senhor orou por mim. É ou não é? Tenho certeza que o Senhor chorou por mim, que o Senhor orou pela minha família, né? Então eu vejo que o fato de eu estar aqui é resultado de um pastor que é meu amigo, de um pastor que orou por mim, que intercedeu por mim lá no momento dele de intimidade. Eu tenho certeza que o fato dos meus filhos, de repente, não estarem no mundo, é porque tem uma família pastoral que cuidou deles. Tem a Vivi, tem o pastor Vitor, que não desiste do Lucas, que não desiste da Amanda, que não desiste do Vinícius, que não desiste do Vitor e da Marcele, que ligam, que convidam para uma pizza, que conversa. Então, nós somos resultados de pastores que vivem uma intimidade com Deus. Disso eu tenho plena convicção.
E por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, que esse momento maravilhoso, desse mover espiritual que nós estamos vivendo na nossa igreja, ele é resultado de um pastor, de 2 pastores, de 2 homens de Deus, que vivem uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero te desafiar, porque eu também fui desafiada, eu também estou sendo desafiada a viver essa vida de intimidade com Deus. Salmo 25:14, ele fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Numa outra versão diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Então, aquele que busca uma intimidade com Deus, o Senhor confia os seus segredos. Porque Deus, ele não vai falar o segredo dele para quem ele não confia, para quem não tem intimidade com ele, para quem não tem um relacionamento com ele. Quantas vezes nós queremos saber o que Deus tem para a minha vida, mas você não desenvolve uma intimidade com Deus? E como que você vai saber os segredos de Deus se você não se relaciona com ele? Então, nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para que Ele revele os segredos dEle para nós. E pensando um pouquinho nesse conceito de íntimo, íntimo significa aquilo que está dentro, aquilo que é intrínseco, aquilo que é profundo, aquilo que existe dentro do coração, que é entranhável, que goza de intimidade, que está muito próximo, que é familiar. Olha só, que é uma pessoa de intimidade, que é um amigo. Eu tenho uma amiga lá do Rio que nós nos adotamos como irmãs. E ela tem a liberdade para chegar na minha casa, para botar o dedo na minha cara, se for preciso, igual a Raquel. Raquel, de vez em quando, chega lá e fala, nem sempre eu gosto, mas por quê? Porque você tem intimidade. Então, quando você tem uma amizade que é profunda, de intimidade, você tem essa liberdade para você falar coisas para essa pessoa. Então, uma relação com Deus, com o Espírito Santo de Deus de intimidade, é uma relação de amizade, amizade íntima. É você trazer essa pessoa para o convívio da sua casa, da sua família, para a sua intimidade. Gente, eu achei um conceito lindo, que ele fala assim: tratamento de alguém que se sente íntimo e age atrevidamente, pastor. Age atrevidamente. Atrevimento, não te dê essas intimidades, Andréia. Problema do Senhor. Ninguém manda ir lá em casa ficar tomando café e comendo bolo de limão toda semana, ou quase toda, nem toda semana tem bolo de limão, viu? Agora tem que me engolir. Mas é também um outro conceito que eu achei lindo, que é o local em que há tranquilidade. Gente, já pensou nisso? Que intimidade é um local onde há tranquilidade e aconchego. E quando eu vi esse conceito, eu pensei que não há lugar melhor de aconchego e tranquilidade do que perto do Senhor, do que nos pés de Jesus. Quando a gente está ali orando e o Espírito Santo falando ao nosso coração que é lugar mais tranquilo e aconchegante do que esse, não tem lugar mais tranquilo e aconchegante do que esse. E aí, olhando para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, Jesus ele era rodeado de pessoas. E hoje você vai ser desafiado a se encaixar numa desse grupo de pessoas e você falar: não, eu estou nesse, eu quero ir para esse. E nós vamos ver os tipos de pessoas que rodeavam Jesus, que conviviam com Jesus. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 6. Deixa a sua Bíblia aberta em João, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Diz assim, João 6, de 1 a 3. O primeiro grupo de pessoa, ele se refere à multidão. A multidão, Jesus ele estava sempre rodeado de uma grande multidão. E João 6, 1 a 3 diz assim, que algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo,
porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir do 24 diz: quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Toda vez que Jesus falava em público, ele era sempre rodeado por uma grande multidão. E essa grande multidão, eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, mas o interesse maior, eles queriam ser alvo da bênção que Jesus tinha a oferecer. Eles queriam ser alvo da cura, eles queriam ser alvo do pão, da multiplicação do pão, como nesse texto, quando Jesus fala assim: vocês estão me procurando, não é porque vocês realmente me querem, mas vocês querem o pão que eu dei para vocês. E hoje, a multidão, nos dias de hoje, nós temos as multidões dentro da nossa igreja. A multidão nos dias de hoje são aqueles que procuram a igreja, que procuram o Senhor, porque eles querem uma bênção. Tal como na época de Jesus, a multidão no dia de hoje, ele vai na igreja porque ele quer prosperidade, ele vai na igreja porque ele quer a cura, ele vai na igreja porque ele quer uma bênção financeira, ele vai à igreja porque ele quer o alimento, ele quer o emprego. E isso não é errado, porque a própria palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos buscar a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. O problema existe quando você quer a bênção, mas você não quer o Deus da bênção. Quando você quer a cura, mas você não quer o Senhor que cura, que quer curar você da pior doença, que é o pecado. Quando você quer o pão, mas você não quer o pão da vida, você quer o pão, o alimento para não faltar na sua casa, mas não quer o pão da vida, que é Jesus. Esse é o problema. E a multidão, ainda hoje, estão dentro das igrejas, estão enchendo. E a gente vê assim, que as igrejas que mais lotam são aquelas que oferecem cura, que oferecem libertação, que oferecem prosperidade, que oferecem restauração no casamento, porque as pessoas querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. As pessoas, a multidão, ela quer a mão de Jesus, que está estendida para abençoar, mas não quer conviver, olhar face a face com o Senhor. Então, a multidão da época de Jesus é a mesma multidão que hoje estão nas nossas igrejas. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que rodeavam a Jesus. Mas a palavra de Deus, lá em Mateus 6,33, ela diz assim: busquem, pois, o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu digo que você buscar a cura, que você buscar o pão, que você buscar o emprego, buscar uma relação saudável na sua família, isso não é pecado, isso não é ruim, mas a palavra de Deus nos orienta que devemos buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas, a cura, o alimento, o sustento, a veste, o seu relacionamento, todas as demais coisas lhes serão acrescentadas quando nós primeiro buscamos ao nosso Deus. Então, hoje eu quero desafiar, se você está buscando somente o Senhor porque você quer uma bênção, saia da multidão, venha para mais perto de Jesus, venha mais perto do Senhor, procure conhecê-lo mais. Hoje a mensagem de manhã, o estudo foi maravilhoso, né, pastor? Foi maravilhoso. Conhecer a Deus. E quanto mais nós conhecemos de Deus, não tem como não se apaixonar por Ele, não tem como você não querer conviver com Ele, mas na multidão, você não vai conhecer profundamente o nosso Deus. Você não vai ouvir os segredos do Deus, porque Deus, Ele não vai se revelar na multidão, Deus vai se revelar aos íntimos, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, são para os íntimos. Mas existia também um outro grupo que vivia ali, que estava ao redor de Jesus. E está em João 6, 41 a 43, quando fala
que é o grupo dos fariseus e religiosos. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. E ainda, lá em Mateus 9, 32, 34, gente, olha que texto forte isso. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os religiosos daquela época, os fariseus, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. E Jesus falou: como que pode assim? Como assim? Um reino dividido? Demônio expulsando demônio? O reino dividido, a casa dividida não subsiste. Mas os religiosos da época de Jesus, eles estavam lá, pertinho de Jesus. Onde Jesus estava, eles estavam. Mas eles estavam ali para criticar a Jesus, para pegar alguma falha de Jesus, para depois lançar na cara: olha só, olha o que ele está falando. E hoje nas igrejas, nós também temos um grupo de pessoas que são religiosas, que vêm para a igreja para poder ver se o pastor vai falar alguma heresia, se vai falar alguma besteira, se o louvor está adequado com os seus padrões, com o seu desejo. Eles analisam o louvor, eles analisam as letras, eles analisam a espiritualidade da igreja e do pastor. Só que tem uma coisa: os religiosos, eles leem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles fazem as orações, eles vão às celebrações, eles estão sempre por perto, eles estão no local correto, mas a motivação do coração deles não é correta. Você pode estar aqui nessa noite, você pode vir todos os domingos, todas as celebrações, mas se você vir com a motivação errada, então não vai valer de nada. Se você vir aqui para ver se o pastor Leonardo vai falar aquilo que você gosta, geralmente ele fala o que a gente não gosta. Geralmente. O pastor para dar cajadada. Às vezes a gente sai daqui meio que tonto. Mas por quê? Porque é o que Deus, Ele não fala o que nós queremos ouvir, Ele fala o que o Pai dele, o Senhor dele fala para ele no secreto, na intimidade. O pastor Vitor não vem aqui para ministrar a juventude, para falar bonitinho o que a juventude quer ouvir. Ele vai falar o que o Pai revela no coração dele, é o que ele vai falar. Mas os religiosos estão aqui para apontar, para ver. Não é aquele grupo dos bereanos que está lá no livro de Atos, que quando os apóstolos pregavam, eles iam lá para a Escritura, para ver se estava tudo conforme a Escritura. Não, o religioso não é esse grupo. É aquele que vem para criticar mesmo, para apontar. Então, os religiosos são aqueles que falam assim: eu vou assistir ao culto. Irmão, se você veio aqui para assistir o culto, você está no lugar errado. Porque quem assiste o culto é Deus. É Deus quem assiste o culto. É como se você estivesse aqui em cima e Deus ali embaixo te assistindo. Deus, Ele está olhando para o seu coração, para a motivação do seu coração. Quem assiste o culto é Deus. Nós viemos aqui para prestar cultos a Deus. Nós viemos aqui oferecer adoração ao nosso Deus, cultuar o nosso Deus, porque é Ele quem está assistindo, é Ele quem está olhando para o seu coração, para a sua mente, para a sua vida. É Ele. Mas os religiosos, eles iam para assistir, eles não iam para prestar culto, para adorar o Deus. Mas existia também, ao redor de Jesus, um terceiro grupo de pessoas, que eram os seguidores. Lá em João 6, de 60 a 67, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes?
o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus ele estava fazendo um discurso muito duro. Jesus ele estava falando que eles teriam que comer a carne dele, que beber o sangue dele, teriam que participar do sacrifício dele, porque às vezes a gente acha que a vida cristã é um parque de diversão e a gente leva a nossa vida como se fosse brincadeira, e não é. Nós temos sido ministrados que a nossa vida cristã é uma luta, ela é uma batalha que a gente trava diariamente. E Jesus estava falando, vocês terão que comer a minha carne, vocês terão que beber o meu sangue, vocês terão que participar do meu sacrifício. Jesus estava falando um discurso muito duro. E muitos dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, daqueles que viram o pão sendo multiplicado, daqueles que viram endemoniados sendo libertos, daqueles que viram e participaram, vendo cegos voltarem a enxergar, eles abandonaram a Jesus, eles deixaram de seguir a Jesus. Jesus ele tinha muitos seguidores que até se tornaram seus discípulos. Eles eram distinguidos no meio da multidão. Gente, o seguidor de Jesus, ele fazia milagres. Lá na missão dos 70, quando Jesus ordenou para que eles fossem, que foram os 70, eles expulsaram demônios, eles faziam milagres, eles pregavam, eles cantavam. Eles estavam ali, próximo de Jesus. Eles já não estavam tão na multidão, nem como os fariseus, eles estavam lá, próximos de Jesus, mais próximos de Jesus. E esse texto, ele traz esse ponto de reflexão, porque eles participaram de tudo isso, mas devido ao discurso de Jesus não lhes agradar, eles deixaram de seguir Jesus. Gente, é muito diferente do que nós temos vivido. O que nós temos vivido hoje? Um número gigantesco de desigrejados, de pessoas que estavam aqui, que ministravam a palavra, que pregavam, que tocavam, que cantavam, que iam nas casas, que eram líderes de células. E onde estão esse povo? Cadê esse povo? Veio a pandemia, cadê o povo? Cadê os seguidores? Cadê? Muitos abandonaram, muitos desistiram. E hoje o número de desigrejados é muito maior do que o número daqueles que estão ali permanecendo. Graças a Deus que você está aqui, porque você faz parte de um grupo que resistiu, que decidiu não abandonar. Quando nós somos somente um seguidor de Jesus, um discípulo que é seguidor de Jesus, mas se você não for íntimo de Jesus, quando o discurso aqui não for compatível com aquilo que você quer ouvir, ou quando as circunstâncias forem difíceis, muitos não irão subsistir, muitos irão abandonar a sua fé, muitos irão falar, eu posso ser crente em casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso ouvir isso, e vai abandonar. Por isso que hoje eu quero te desafiar a sair da multidão. Eu quero te desafiar a deixar de ser um religioso, a deixar de ser um seguidor, para ir para um núcleo ainda mais avançado, a dar um passo maior, que é se tornar íntimo de Jesus. E esse texto ainda de João, capítulo 6, é o versículo até que a Raquel fala que é o preferido dela, né, Raquel? Que é João 6,68. Que diz assim, o íntimo. Olha só o que Pedro respondeu. Quando Jesus falou, vocês também não querem ir? E vocês? Vamos imaginar a cena, né? Lá, uma multidão, ou 70, vamos pegar os 70. E desses 70, muitos vão abandonando. E Jesus vira para os 12 e fala assim, e vocês também não querem ir?
Olha quantos saíram. Olha quantos me abandonaram. Aí Simão Pedro, ele falou, gente, eu nunca imaginei que eu iria me identificar tanto com Pedro. Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu tenho feito muito essa oração. Porque eu falo, Senhor, em dias como esses, que nós temos vivido, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Nós não temos para onde ir. Um único caminho. Hoje nós vimos, né, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O pastor Salvador falou isso, que Jesus, ele não pode ser a vida antes que você passe pelo caminho, antes que você entenda essa verdade, para que aí você receba a vida. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus é o caminho, a gente, para onde nós iremos? Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Mas Ele não só tem as palavras de vida, Ele é a própria vida. Ele é a vida. E aí Pedro, ele compreendeu isso, que não tem lugar para ir. Um íntimo, ele não vê uma saída entre tantas, ele vê a única saída. O íntimo, ele vê o único caminho, ele vê o caminho que é Jesus. O íntimo, ele quer estar o tempo todo aos pés de Jesus. O íntimo, ele não acha que os seus recursos, os seus bens, a sua inteligência, as suas faculdades, os meus títulos, o íntimo, ele acha que tudo isso é inútil. É esterco, não vale de nada, porque tudo que o íntimo precisa está em Jesus. Tudo que o íntimo precisa é a presença de Jesus. O seu casamento é uma bênção, o seu marido, meu marido é maravilhoso, é uma bênção, meus filhos, mas muito mais do que eles eu preciso de Jesus. Eu quero que o Francisco, que o meu marido ame mais a Jesus do que a mim. Porque o dia que ele for íntimo de Jesus, ele vai ser capaz de fazer por mim o que Jesus Cristo fez pela igreja, que foi morrer e se entregar pela igreja. O íntimo, tudo que ele precisa é Jesus, está em Jesus. E aí Pedro, naquele momento onde, lá em João 21, quando Jesus, ele voltou, não por causa de Pedro, né, mas Jesus, ele precisava ter um momento para restaurar a fé, o ministério, a vocação que Jesus havia dado para Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus, ele precisava reacender isso, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E aí Jesus vai lá, monta aquele cenário lindo para trazer a memória de Pedro, que no entorno da fogueira ele o negou, mas ali no entorno da fogueira Jesus queria curar Pedro, queria trazer Pedro de volta para a intimidade dele, porque Pedro havia o negado, mas Pedro, ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, e Jesus, Pedro, não, aí não é o teu lugar, vem para perto. E ali naquele momento, Jesus fez tudo aquilo, mas Pedro, ele estava preocupado com João, com o outro. E aí Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava e seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Depois você leu o texto e o contexto desse versículo, mas o que eu achei interessante é que fala assim, o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Era aquele discípulo que se inclinou no peito de Jesus durante a ceia e perguntou a Jesus, quem iria traí-lo? Gente, olha que cena de intimidade. Jesus, ele tinha lá os seguidores, Jesus tinha os 70 que foram lá para aquela grande missão, e desses 70 Jesus tinha 12, e dos 12 Jesus tinha 3, que era Pedro, Tiago e João. E com Pedro, Tiago e João, Jesus realizou curas que só Pedro, Tiago e João viram. Quando Jesus foi para o Getsêmani, ele carregou para mais próximo dele Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 3 discípulos que eram mais próximos, mas entre esses 3, Jesus, a Bíblia relata de um que reclinou a cabeça
no peito de Jesus, que foi João, o discípulo a quem Jesus amava. Gente, como eu quero que Jesus fale, Andréia é a discípulo a quem eu amo. Já pensou Jesus olhar para você e falar, eu te amo, Natália? E Ele realmente nos ama. Mas Ele quer que nós reclinemos a cabeça no peito dEle. No peito dEle. E eu tenho orado, pedido muito a Deus que eu encoste a minha cabeça no peito do Senhor e eu ouça as batidas do coração do meu Jesus. Que aquilo que pulsa no coração do meu Jesus seja aquilo que pulsa no meu coração. Que aquilo que faz o meu Jesus chorar, que seja aquilo que me faça chorar. Que aquilo que alegra o coração do meu Deus, seja o que alegra o meu coração. Que aquilo que Deus ama, seja aquilo que eu ame. E eu sei que o pastor Leonardo, ele tem feito isso. Porque ele tem direcionado a igreja para aquilo que ama, que Deus mais ama. Que são vidas, que são pessoas, que é resgatar vidas. Mas isso o Senhor vai revelando para os íntimos. Ele vai mostrando para os íntimos. Ele não vai revelar isso para a multidão. Ele não vai revelar isso para os religiosos. Ele não vai revelar isso para os seguidores que não têm compromisso com Ele. Ele vai revelar isso para os íntimos. Para os íntimos. Mas eu estava pensando em casa e eu cheguei à seguinte conclusão. E triste, confesso, triste, que muitas vezes eu faço parte da multidão. Que muitas vezes eu também sou uma religiosa. Que muitas vezes eu também sou só uma seguidora e que sinto também vontade de voltar, de sair. Porque a multidão, o religioso, né, o fariseu, o seguidor, está tudo dentro de mim. Os três aqui dentro. Os três, às vezes, brigam dentro da gente. Porque quantas vezes nós estamos lá no meio, porque a gente vem só querendo ser abençoado. Eu estou falando mentira, sou eu. Será que só eu, às vezes, chego aqui só querendo uma bênção? Ai, hoje eu quero uma bênção. Aí eu levo uma cajadada. Tudo bem. Quantas vezes eu venho aqui e falo, essa palavra aí, ó, sei não. Quantas vezes? Às vezes, o religioso, a multidão, né, está tudo dentro de mim. Tudo dentro de mim. Mas a questão é que quem eu vou alimentar? Quem eu vou dar voz? Quem eu vou dar autoridade na minha vida? Porque a multidão pode vir dentro de mim e eu calo a tua boca agora. O religioso pode vir, vai para o teu lugar. Se assenta aí, aqui não. E a gente vai colocando todas essas vozes nos seus devidos lugares. E aí a gente vai dando um passo de cada vez, em direção a desenvolvermos uma intimidade com o Senhor. Aquilo que alegra o coração de Deus é aquilo que vai alegrar o seu coração. Às vezes a gente procura tanta bênção, tanta coisa, mas tudo que nós precisamos está na intimidade com o nosso amado. No nosso amado. Eu quero que a minha agenda esteja alinhada com a agenda de Deus. Quantas vezes a gente tem tanta coisa. Eu preciso fazer, eu preciso fazer. Eu preciso ter. Aí fica afobada. E você não reserva o seu momento com Deus. Você não prioriza o seu momento com Deus. E o seu momento com Deus não é só no secreto. Lá é importantíssimo. Lá são as raízes que são fincadas. Mas também aqui. É o seu momento no coletivo. No coletivo. Na manifestação da igreja, do povo de Deus. Então, que os nossos planos, a nossa agenda, que os nossos sonhos estejam todos alinhados com aquilo que está no coração de Deus. Que a sua oração nessa noite possa ser, Senhor, eu quero ser íntima. Revela para mim os seus segredos. Conta para mim. Mas para isso, você precisa buscar e decidir
decidir, fazer a escolha, eu não quero mais fazer parte da multidão, eu não quero mais ser um religioso, eu não quero mais ser só um seguidor, eu quero ser íntimo, eu quero ser íntimo, eu quero ser do meu amado. Íntimo é aquele que vive para realizar os sonhos do seu amado. E antes de encerrar, eu quero desafiar você, pedir até que apaguem as luzes. Eu quero te desafiar. Como eu falei, quantas vezes eu estou na multidão, eu sou do grupo dos religiosos, às vezes a gente fica migrando, mas aí eu quero nessa noite te desafiar a calar todas essas vozes dentro de você, para que você viva no círculo mais íntimo do Senhor. Para que você seja aquela pessoa, como João, que reclina a sua cabeça no peito do seu amado, e que você ouça as batidas do coração do seu amado, e que aquilo que passe no coração do seu amado, seja aquilo pelo qual você vai viver. E eu quero te desafiar, nessa noite, se você está assim, como eu quero ser mais íntima. Eu já sou, mas eu quero dar um passo a mais. Eu quero dar um passo a mais. Eu quero me reclinar no peito do meu Jesus. Eu quero ouvir os segredos do Senhor. Eu quero que Ele revele aquilo que Ele quer para mim. Eu quero falar aquilo que Ele fala. Eu quero amar quem Ele quer que eu ame. Eu quero chorar por aquilo que Ele chora. Eu quero me alegrar por aquilo que alegra o coração do meu Senhor. Eu quero me importar com aquilo que o meu Senhor se importa. Eu quero ser íntimo. Eu quero ser íntimo do Senhor. Se você quer dar esse passo, fique em pé, sem vergonha. A multidão pode ter vergonha, os religiosos podem ter vergonha, mas quem é íntimo não. Quem é íntimo não. Ele é amigo, ele participa, ele é atrevido. Chega e pede para pregar na cara de pau. Quem é íntimo, ele chega e fala assim: Cris, Senhor, segura a chuva. Porque busca intimidade. Nós passamos uma semana toda chuvosa. No sábado seria o horto. E depois eu fui atrevida com o meu pai. Cheguei para ele e falei assim: Senhor, Elias orou e o sol parou. Jesus mandou a tempestade parar e a tempestade parou. Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho. Eu só estou te pedindo, segura a chuva no sábado. Segura a chuva no sábado. Ai, que atrevida. Mas o Senhor segurou a chuva. Não foi por mim, mas foi pelo propósito maior que Ele tinha. E Ele segurou. Um íntimo, ele é atrevido. Ele chega diante do Pai e Ele fala. Vou chamar o pastor Leonardo. Cadê? Pastor Leonardo. Pediu o pastor Leonardo para que ore. Porque eu fico imaginando, se toda essa igreja tiver o momento do secreto do pastor Leonardo, do pastor Vito, se buscar essa intimidade, gente, nós vamos incendiar Aruama. Nós vamos incendiar o nosso Brasil. Ninguém vai conter um povo íntimo de Jesus. Não pelo nosso poder, mas no poder que há no nosso amigo, no nosso Pai. Que essa igreja possa ser uma igreja de íntimos. Que essa igreja possa ser uma igreja que arde, que queima no coração aquilo que arde, que queima no coração do nosso Deus. Porque é assim que nós vamos queimar, é assim que nós vamos incendiar a nossa cidade, é assim que nós vamos amar, é assim que nós vamos fazer a diferença. Pastor Leonardo vai estar orando para que essa igreja continue assim, queimando e ardendo de intimidade, de paixão pelo nosso amado Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu